Já daqui é um golaço de Garracha-Rama! Vai fazer 20, 3 já para mais! Rosa Cavaco passa por um, passa por dois! É um Puskas de Rosa Cavaco! Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao primeiro episódio da primeira temporada do Mais 49 Bundesliga Calling. É o novo podcast sobre o futebol alemão no 00 e devo começar por aí, um sonho muito pessoal, poder canalizar esta paixão, este entusiasmo pelo futebol germânico que eu trago comigo há muitos e muitos anos, num espaço como este, num espaço de podcast e neste primeiro ponto, nesta primeira introdução, não podia deixar de agradecer ao 00 pelo espaço e pela liberdade, sobretudo, que me dá a mim para, de forma informativa, de forma leve, de forma criativa, explanar tudo aquilo que vai acontecer ao longo desta temporada na Bundesliga e o Mais 49 Bundesliga Calling, memorizem o nome. Por mim até podem começar já a abreviar para Mais 49. Vai para o ar todas as segundas-feiras no rescaldo da jornada do futebol alemão e este, como é o primeiro episódio, obviamente poderá demorar um bocadinho mais porque carece de alguma explicação, como é lógico, e à medida que também vamos avançando nos diferentes tópicos que vamos abordar, eu vou explicando em que é que consiste cada um deles, para depois a coisa fluir com naturalidade a partir do segundo episódio, do terceiro e por aí fora. Eu agradeço desde já à malta que está desse lado a ouvir. Nós temos também nas redes sociais, estamos também no 00 com alguns certos em vídeo, mas é sobretudo um podcast tradicional de áudio e agradeço a quem nos vai dar esta oportunidade e peço também desde já para irem passando a palavra e para criarmos aqui uma espécie de comunidade de apaixonados pelo futebol alemão. Já chega de introdução, já chega de conversa, o que importa agora é darmos início então ao conteúdo propriamente dito deste primeiro episódio e do primeiro separador, que se chama Scroll da Jornada. Ora, no Scroll da Jornada vamos, como acho que é interpretativo, passar assim ao de leve pelos 8 jogos da jornada, neste caso da primeira jornada, e se fizerem bem as contas vão perceber que depois faltará um, mas já lá vamos. E para já, portanto, no scroll da jornada eu quero passar de forma rápida por vários dos jogos, ou por todos os jogos que aconteceram com as questões mais relevantes, e começava neste primeiro episódio pelo jogo do Bayern de Munique em Wolfsburgo. Vitória, não lhe vou chamar sofridinha, mas aguerrida da equipa de Vincent Kompany, que, apesar de tudo, conseguiu uma estreia vitoriosa pelo Bayern de Munique, o técnico belga de 38 anos, para quem muitos olham com alguma curiosidade, na mesma medida de desconfiança, porque Vincent Kompany não tem, enquanto treinador, ainda grandes créditos firmados no futebol. É verdade que tem essa passagem pelo Burnley, mas num colosso com o Bayern de Munique terá que provar, mas entrou a ganhar 3-2, uma vitória que na primeira parte não parecia poder ser ali muito beliscada. Boa primeira parte do Bayern de Munique, chegou à vantagem com um gol de Musiala, mas depois, no início da segunda parte, o Wolfsburgo deu ali um ar da sua graça, vira o resultado com 2 golos de Lovro-Mayer, o primeiro numa grande penalidade ganha, entre aspas, por Tiago Tomás, o avançado português. Lovro-Mayer depois faz o 2-1 e é aqui que entra para mim a questão mais relevante deste jogo relacionado com o Bayern de Munique, que tem a ver com a capacidade que a equipa de Kompany mostrou para virar o resultado. Faz o 2-2 num autogol de Kaminski e depois Serge Gnabry faz o 3-2 para o Bayern. Não sei se o Bayern da época passada
e se calhar até o Bayern, campeão de há 2 anos, teria conseguido virar este resultado. Portanto, vitória do Bayern de Munique, 3-2, fez o trabalho nesta primeira jornada. Avanço para o Signal Iduna Park, ou para os românticos Westfalen Stadion, vitória do Borussia Dortmund por 2-0 sobre o Eintracht Frankfurt, um Dortmund a Dortmund, digamos assim, porque esteve longe de entusiasmar, esteve longe de brilhar, mas para Nuri Sahin, o novo técnico do Borussia Dortmund, o homem que sucedeu a Edin Terzic, era um dos adjuntos do antigo treinador, lá conseguiu ganhar, vitória por 2-0, o Eintracht Frankfurt esteve sobretudo bem na primeira parte, muito organizada a equipa de Dino Topmöller em termos defensivos, mas acabou depois por ceder ao toquezinho de ouro de Nuri Sahin, que lançou a Jamie Gittens na segunda parte, e o jovem inglês de 20 anos acabou por bizar e dar vitória ao Borussia Dortmund. Portanto, tivemos muito daquilo que é o Borussia Dortmund dos últimos anos, sem grande magia, sem deslumbrar muito. Para já ganhou, entrada positiva, vai servir para ganhar confiança, mas eu pessoalmente coloco aqui um ponto de interrogação neste Borussia Dortmund, apesar de um mercado de atenção muito interessante, com Pascal Gross, Waldemar Anton, Guirassy ainda não jogou nesta primeira jornada, mas há ali muito potencial na equipa de Nuri Sahin, mas terá necessariamente que melhorar o nível qualitativo para sobreviver no topo da Bundesliga. Vamos ao jogo seguinte, onde esteve em campo o vice-campeão alemão, o Stuttgart, entrada mais do que em falso. Derrota por 3-1 em Friburgo, já tinha perdido de forma dramática, diga-se, a supertaça alemã para o Bayer Leverkusen, e agora na primeira jornada a equipa de Sebastian Hoeneß levou uma bela lição em Friburgo. Ainda esteve a ganhar com o gol do reforço Ermedin Demirovic, mas o Friburgo acabou por virar e vencer a partida por 3-1, 2 golos do defesa Lukas Kübler, pelo meio Ritsu Doan fez o 2-1, mas foi uma vitória justíssima para a equipa de Julian Schuster. É verdade, habitua-se a este nome, o sucessor do lendário Christian Streich, treinador do Friburgo, que esteve muitos anos no clube como treinador principal, foram 13 temporadas. Este ano deu lugar a um técnico mais jovem, que foi seu adjunto, com quem partilhou também campo em Friburgo, e Julian Schuster a vencer por 3-1 nessa primeira jornada. É um bom sinal de um Friburgo que já não é bem surpresa, é uma equipa muito estabilizada, com muito andamento já na Bundesliga e andamento europeu também nos últimos anos, e nesta primeira jornada dar um sinal de que realmente o trabalho de Julian Schuster parece estar a ser bem feito, pelo menos por estas primeiras amostras, até porque também já houve taça da Alemanha. Vamos até Augsburgo, onde a equipa da casa empatou com o Werder Bremen, 2-2, nota aqui para Samuel Essende, o ex-avançado do Vizela, agora no Augsburgo, fez o segundo golo da equipa da casa, de Jess Torup. Podia ter feito outro, que foi anulado, mas foi uma boa estreia na Bundesliga para o ex-avançado do Vizela. Neste empate então com o Werder Bremen a 2, um resultado justo, um jogo que foi muito dividido, muito equilibrado, e no final aceita-se este empate entre Augsburgo e Werder Bremen, com uma curiosidade relevante nesta questão, é que nos 22 encontros anteriores entre Augsburgo e Werder Bremen nunca tinha havido um empate. Ora, há sempre uma primeira vez quase para tudo, e neste caso, no final de uma longa sequência de 22 jogos, voltou a haver empate, numa partida em que Dux, o avançado do Werder Bremen, o antigo parceiro de ataque de Niklas Füllkrug, fez o 100º jogo pelo Werder Bremen, e num jogo onde, se tiverem a oportunidade de ver o golo de Rex Pekai, um nome sempre difícil de dizer, vejam, porque foi um grande golo do jogador do Augsburgo. Vamos de seguida para Leipzig, onde a equipa de Marco Rose, sempre com aquela ambiçãozinha de este ano é que podemos então ou não lutar pelo título, foi superior, venceu com justiça o Bochum por 1-0, mas também aqui um bocadinho a semelhança do Borussia Dortmund, vai ser preciso mais para me convencer desde logo a mim, que é um sério candidato ao título da Bundesliga. É verdade que teve mais oportunidades, carregou mais sobre o Bochum de Peter Zeidler, mas foi magrinho no final, e a verdade é que valeu um gol do reforço, António Nusa, ex-jogador do Clube Brugge, foi contratado, entrou aos 55 minutos e aos 59 aproveitou um erro defensivo do Bochum, uma certa confusão na área,
para acabar por dar a vitória à equipa de Marco Rose. Há potencial indiscutível neste Leipzig, apesar da saída de Dani Olmo, manteve-se Xavi Simons, mas também aqui vai ser preciso pôr o motor a carburizar e a funcionar com uma potência superior, se o Leipzig quiser andar ali na luta pelo título da Bundesliga e até pelo top 4. Em relação a André Silva, já lá vamos a seguir, porque há uma rubrica dedicada aos jogadores portugueses na Bundesliga e por isso não se admirem se eu para já não for aprofundando a questão dos jogadores portugueses, porque já lá vamos. Há ainda o Hoffenheim Holstein Kiel, o Holstein Kiel, que se estreou na Bundesliga, a primeira participação de sempre da equipa de Schleswig-Holstein, coloca essa região da Alemanha pela primeira vez no mapa da Bundesliga, e a verdade é que vendeu cara à derrota em Hoffenheim, não fosse um tal de Andrej Kramaric e a equipa de Marcel Rapp, o Holstein Kiel, até podia ter sido com pontos de Hoffenheim, mas Kramaric faz um hat-trick, vence quase sozinho a partida frente ao Holstein Kiel. Na verdade, começa como acabou. Se recordam, Kramaric tinha feito um hat-trick na última jornada da temporada passada ao Bayern de Munique, atenção, e começa com novo hat-trick, agora frente ao Holstein Kiel. Vitória que no final de contas é justa para o Hoffenheim, a equipa mais madura, a equipa mais experiente sem dúvida, mas este Holstein Kiel, que é considerado por muitos candidato número 1 à descida de divisão, vai dar muito trabalho aqui e ali a muitos bons nomes da Bundesliga. Fiquem de olho neste Holstein Kiel, porque é uma equipa muito bem trabalhada por Marcel Rapp. Em Mainz houve não só duelo de Bo Henriksen, treinador do Mainz, e Bo Svensson, novo treinador do União de Berlim, que acresce a isto, regressou à sua antiga casa. Bo Svensson tem uma forte ligação desportiva, profissional, mas sobretudo emocional ao Mainz, de onde saiu na época passada, ali mais ou menos a meio do campeonato, e este ano assumiu o União de Berlim. Empate democrático, 1-1 entre Mainz e União de Berlim, uma partida que ficou sobretudo marcada por uma primeira parte muito, não lhe quero chamar de receio, mas de segurança defensiva, o que por um lado denota que o União de Berlim, depois de uma época passada muito difícil, em que esteve às portas da descida de divisão e em que teve que balançar aquele sonho absoluto de ter jogado a Liga dos Campeões e de se calhar ter investido no mercado de uma maneira que não é muito Union-like. Ali em janeiro a equipa do União de Berlim depois mudou um bocadinho outra vez a trajetória, no sentido de encontrar o seu ADN, e o seu ADN não é de um futebol espetáculo, não é de um futebol ofensivo e maravilhoso. O União de Berlim, com Urs Fischer, o lendário técnico suíço, foi sobretudo uma equipa que privilegiava a estabilidade defensiva, e Bo Svensson parece querer recuperar essas qualidades no União de Berlim. Sai de Mainz com um empate a 1-1. Nadia Mamiri foi o autor do golo do Mainz, um golo de livre direto também muito, muito bonito, se o puderem ver, espalhado por essa internet. Depois, no último jogo da jornada, no domingo, um St. Pauli-Heidenheim, vitória do Heidenheim por 2-0, e o Heidenheim aqui até já parece um veterano nestas andanças, a equipa que, recorde, subiu também pela primeira vez na época passada, conseguiu um sensacional 8º lugar e está a fazer o início de temporada de sonho. A equipa de Frank Schmidt venceu na primeira ronda da Taça Alemã, aliás, venceu a primeira mão do play-off da Liga Conferência em casa do Haken e ganha agora 2-0 no mítico Millerntor de Hamburgo. Ambiente brutal. O St. Pauli é de facto uma equipa que, na minha opinião, está acima da questão desportiva. Quem não conhece, e acredito que sejam poucos, que dedica algum do seu tempo a mergulhar na história e sobretudo na identidade do St. Pauli, e vão perceber que muitos dos adeptos da equipa de Hamburgo, dos Piratas de Hamburgo, estarão menos preocupados com os resultados e mais preocupados com esta questão identitária que vão passear ao longo da temporada na Bundesliga. É verdade que começaram com uma derrota, mas não se vendeu mal o St. Pauli, pagou sobretudo a fatura de não ter sido eficaz, aquilo que o Heidenheim foi, e venceu por 2-0. E atenção, porque este Heidenheim, como digo, já parece um veterano, mas não é apenas a segunda temporada na Bundesliga. Isto depois de ter perdido Eren Dinkshi, que foi para Friburgo, Tim Kleindienst, que foi para Gladbach, e a Niklas Beste, como se sabe,
é reforço do Benfica para esta temporada, portanto perdeu aqui uma espinha dorsal muito importante, mas nem isso fez abanar a equipa de Frank Schmidt. Este foi o scroll da jornada e, como disse no início, se fizeram bem as contas, falta um jogo e esse é o jogo que eu escolhi para dizer que valeu o bilhete. Ora, o jogo que, na minha opinião, valeu o bilhete nesta jornada, há vários, podia ter escolhido aqui 2 ou 3 jogos, mas a decisão final foi para o jogo que abriu a 62ª edição da Bundesliga, o Borussia de Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, vitória do campeão alemão por 3-2, à la Leverkusen. Golo de Florian Wirtz aos 101 minutos e da forma mais dramática possível. Falha a grande penalidade e só na recarga dá a vitória ao Bayer Leverkusen no Borussia Park, uma partida cheia de adrenalina, cheia de emoção. O Bayer Leverkusen esteve a vencer por 2-0. Podia ter estado a vencer por 4, porque Boniface e Tapsoba enviaram bolas aos ferros da baliza de Jan Omlin, mas o Gladbach de Gerardo Seoane acabou por mostrar uma bela capacidade de reação, chegou mesmo ao 2-2, com golos de Tim Kleindienst e de Nico Elvedi aos 85 minutos, numa altura em que o resultado depois já parecia feito, numa chuva quase torrencial em Gladbach na sexta-feira à noite, mas eis que no larguíssimo período de compensação, que se justificou, diga-se, porque no início da segunda parte da partida esteve interrompida durante 6 minutos devido a um belíssimo espetáculo de pirotecnia dos adeptos do Borussia de Mönchengladbach, que no entanto provocou pouca visibilidade e o jogo esteve interrompido durante 6 minutos. O árbitro deu 11, ou deu 10, neste caso, e foi no 11º que Florian Wirtz converteu uma grande penalidade na recarga para dar a vitória ao Bayer Leverkusen, numa partida que provou sobretudo que a equipa de Xabi Alonso mantém intactas as qualidades de crença até ao último segundo. Foi a espaços uma equipa com uma capacidade de circulação de bola, de criatividade, com Florian Wirtz desde logo à cabeça, fortíssima, mas esteve longe de ser perfeita. A equipa de Xabi Alonso, atenção, permitiu sobretudo nos momentos de transição aqui e acolá muito espaço ao Gladbach e acabou por ser castigado em 2 momentos com essas desatenções também defensivas. Acaba por sair por cima de Gladbach com essa vitória dramática praticamente no último remate da partida, mas fica também desde já um aviso à equipa de Xabi Alonso que esta Bundesliga não vai ser um passeio como não foi a época passada, mas a verdade é que o Bayer Leverkusen continua invicto em solo alemão há mais de um ano por esta altura. Portanto, o jogo que valeu o bilhete foi esse Gladbach 2, Bayer Leverkusen 3, com muitos golos, muito espetáculo e, sobretudo, muita emoção a abrir a nova temporada da Bundesliga. Tempo agora para escolhermos o MVP do fim de semana. Ora, a escolha mais óbvia seria de Andrej Kramaric, dono e senhor de um hat-trick frente ao Holstein Kiel. O internacional croata é um conhecidíssimo e é já também um velho senhor, entre aspas, da Bundesliga. Aos 33 anos, Kramaric continua a ser quase um abono de família para este Hoffenheim, mas eu optei por uma escolha diferente. Não dei o MVP da jornada a Kramaric, porque achei que devia dar a Jamie Gittens, o jovem inglês do Borussia de Dortmund, que salvou literalmente a pele a Nuri Sahin nesta primeira jornada. Ele que tinha sido titular na taça, perdeu o lugar no 11 para Daniel Malen para a estreia na Bundesliga, mas Sahin, com o nulo a manter-se em casa na partida com o Eintracht Frankfurt, acabou por ter de recorrer ao banco e eis que Jamie Gittens entrou, bisou e deu a vitória por 2-0 ao Borussia de Dortmund. O primeiro golo é então uma verdadeira obra de arte, é um monumento de Gittens, o golo que dá vantagem ao Dortmund frente ao Frankfurt. O segundo é depois uma cavalgada que começa a meio do meio campo do Borussia Dortmund, já numa altura em que o Frankfurt tentava chegar ao empate com todos os meios, e Gittens fechou aí o jogo. Portanto, o meu MVP da jornada vai para Jamie Gittens, 4ª temporada como sénior do Borussia Dortmund, ele que se estreou muitíssimo novo, tinha 16 anos, um jogador fortíssimo no 1 para 1, muita destreza na hora do remate. Creio que poderá ser uma grande surpresa do Borussia Dortmund em termos de confirmação esta temporada, se conseguir levar este elan que ganhou
com o bis na primeira jornada. Jamie Gittens, MVP do fim de semana, antes de irmos ao bairro português, na Alemanha. Ora, no bairro português vamos olhar, como o nome indica, para as atuações, ou não, já lá vamos, dos internacionais ou jogadores portugueses que atuam na Bundesliga. Para já, e porque este episódio está a ser gravado ainda antes do fecho do mercado, são 6. Vamos ver se o número se mantém para lá do fecho do mercado de transferências, mas a verdade é que só 2 é que jogaram nesta primeira jornada. É verdade. Foram Tiago Tomás, do Wolfsburgo, ele que vem de uma temporada muito difícil com o Niko Kovac, a contas com lesões que atrapalharam a sua afirmação no Wolfsburgo, com Ralf Hasenhüttl. Tiago Tomás começa pelo menos a temporada como titular, fez os 90 minutos frente ao Bayern de Munique. Já disse aqui, é ele que sofre a falta, que dá o penalti que Love Romayer converte para o 1-1. Vamos ver se Tiago Tomás, quando o Ralf Hasenhüttl tiver o seu 11 mais definido, quando tiver todas as opções ao seu dispor, se Tiago Tomás vai continuar no 11. Para já é um bom sinal, uma exibição sólida de Tiago Tomás nesta primeira jornada. O outro foi Diogo Leite. Nenhuma surpresa aqui, titular indiscutível com todos os técnicos que apanhou em Berlim no Union, e com o Bo Svensson não foi diferente. Foi um dos 3 defesas que o dinamarquês fez alinhar. Jogo sólido também de Diogo Leite. Como disse, nenhuma surpresa aqui, é um dos titulares, salvo impedimentos de maior no Union de Berlim. Pior foram os outros 4, a começar por André Silva. Já sabemos que a sua relação com o Leipzig não é propriamente a mais harmoniosa, a mais feliz. Não foi feliz no empréstimo à Real Sociedade. Regressou a Leipzig nesta pré-temporada. Até teve ali a espaços, oportunidades concedidas por Marco Rosa na pré-temporada, também na Taça da Alemanha, mas eis que chega a primeira jornada da Bundesliga e André Silva não saiu do banco. Frente ao Bochum, tenho sérias dúvidas que André Silva permaneça no plantel do Leipzig para lá do final do mês de agosto, e este primeiro sinal é um indício de que realmente André Silva deverá sair ainda neste mercado. Outro que também tem as portas fechadas, ou parcialmente fechadas, é Aurélio Buta, no Eintracht Frankfurt. Ele que já foi grande figura da equipa do Main, com Dino Topmöller. Buta não está digamos que de braços dados. O técnico alemão colocou o Buta no mercado. É um jogador transferível para o Eintracht Frankfurt e deu-lhe um sinal claríssimo nesta primeira jornada, porque nem sequer foi convocado, e portanto Aurélio Buta também deverá ser um dos jogadores que, a surgir uma proposta interessante, poderá deixar o Eintracht Frankfurt ainda agora em agosto. E depois há 2 outras situações que não são iguais às de André Silva e de Aurélio Buta, bem pelo contrário, que são as de João Palhinha e Rafael Guerreiro. Os 2 estiveram no banco do Bayern de Munique, não saíram do banco. No caso de Rafael Guerreiro, digo de forma algo surpreendente, ele tinha sido aposta de Vincent Kompany na pré-temporada e na Supertaça. Para já não foi utilizado na partida em Wolfsburgo. Palhinha também não foi utilizado, aí vou dar o benefício da dúvida. Palhinha é novo, estará seguramente ainda a interiorizar ideias de Kompany, e para já o técnico belga não quis arriscar, digamos assim, e o jogo também não esteve para dar minutos, porque foi preciso realmente lutar pela vitória até ao minuto final, e portanto o João Palhinha acabou por ainda não se estrear na Bundesliga, mas no caso de Palhinha e de Guerreiro é uma questão de tempo até isso acontecer. Este foi o bairro português na Alemanha, e agora vamos à rubrica que dá nome a este podcast, ao Mais 49 Bundesliga Calling. Ora, no Mais 49 Bundesliga Calling, vamos todas as semanas fazer uma chamadinha precisamente à Alemanha. Vamos tentar ter sempre connosco, aqui durante um minutinho e pouco, alguém que está na Alemanha, que está no terreno, que acompanha a Bundesliga praticamente por dentro, e que nos poderá sempre trazer, obviamente, de forma muito enriquecedora, sentimentos e inputs que nós aqui à distância, obviamente, é mais difícil termos. E esta semana temos connosco Archie Rindt-Tut, uma das figuras dos média mais interessantes na Alemanha. Ele é jornalista da ESPN, é uma das vozes que melhor conta a Bundesliga. Se o quiserem seguir nas redes sociais, vão perceber o que é que eu estou a dizer. E Archie foi amável para nos trazer a sua impressão, ou as suas impressões, desta primeira jornada da Bundesliga. Hello from Wolfsburg, where I've just seen Bayern Munich edge their way
to a 3-2 win. Yes, there were nervy moments, but I don't think that Bayern Munich would have won that game last season. There was a different character to the team, and particularly being in the stadium and seeing how positively Vincent Kompany was encouraging his players, it made a difference from the kind of coaching that we saw from Thomas Tuchel last season. As for the other game I was at this weekend, Bayer Leverkusen, I thought that, well, we knew about that character, how they don't give up, and for it to come round again so soon, already in this season twice now, tells you something about how special this team is. I still don't think that they were at their best. Same for both Bayern and Leverkusen this weekend, but they got the job done. Not too impressed elsewhere with Borussia Dortmund. I think you could have said that, was Edin Terzic still in charge of this team, given the way that they performed? And I don't think that's not an insult, or it shouldn't be, given what Dortmund achieved in the Champions League last season. But the point is that under Nuri Sahin, they were expecting bigger things, and they were bailed out in the end by Jamie Gittens' 2 brilliant goals. As for Stuttgart, a worrying start. They did lose big players in the summer, but they didn't play very often like that last season. So yeah, some work for them to do. Otherwise, an enjoyable first weekend, and hopefully enjoyable first podcast for you guys. Cheers, bye. Archie Rinde Tut é então o nosso primeiro, ou é a nossa primeira chamada à Alemanha neste podcast. Muito obrigado ao Archie por nos contar aqui também a experiência que ele próprio teve nesta primeira jornada da Bundesliga. Agora, a rubrica seguinte é a história do fim de semana. E para a primeira história do fim de semana, infelizmente, é uma notícia triste. A morte de Christoph Daum, o mítico, quero-lhe chamar mesmo lendário, treinador alemão, faleceu no sábado, aos 70 anos, perdeu a luta que já travava há bastante tempo contra um cancro. A família deu conta da morte de Christoph Daum no sábado à noite. Christoph Daum, que até há bem pouco tempo também se manteve sempre como muito interventivo, aqui e acolá também aparecendo no espaço público para dar a sua opinião. Ele que foi uma personalidade que sempre vincou de forma muito clara a sua opinião, foi disruptivo para o seu tempo e é considerado por muitos o pai desta nova vaga de treinadores alemães que nas últimas 2-3 décadas foram surgindo. Christoph Daum foi campeão com o Stuttgart, mas atrevo-me até a dizer que mais do que isso foi se calhar o pai de um Bayer Leverkusen que se transformou no seu ADN para ser hoje aquilo que é. Nos anos 90, Christoph Daum foi técnico do Leverkusen, criou ali uma equipa que produziu futebol absolutamente extraordinário. Nunca foi campeão, ficou 3 vezes em segundo e uma vez em terceiro lugar, mas foi Christoph Daum que lançou as bases, por exemplo, do Bayer Leverkusen, que depois Klaus Toppmöller levou à final da Champions em 2002. Mas a maior história, e se calhar a maior mancha na vida de Christoph Daum, deu-se quando estava prestes a tornar-se selecionador alemão. Era a escolha unânime de um país inteiro. Christoph Daum já tinha dito que sim, que ia assumir a seleção alemã depois de um Euro 2000 absolutamente desastroso, mas foi aí que surgiu um escândalo de consumo de cocaína de Christoph Daum. Os testes acabaram por confirmar. Daum veio depois a público assumir essa responsabilidade e o sonho da seleção alemã caiu nesse momento e nunca mais surgiu. Daum foi depois, ou já tinha sido treinador na Turquia do Besiktas, voltou à Turquia para ser técnico do Besiktas, também do Fenerbahçe, ainda esteve na Alemanha, no Colónia, mas foi sempre uma figura muito presente no espaço público alemão e um dos grandes técnicos da história do futebol alemão. Esta é a história do fim de semana, a história de Christoph Daum. E estamos com isto na última parte deste podcast, que já vai com 27 minutos. Prometo que, à medida que formos avançando na temporada, vou tentar reduzir isto, mas o primeiro requer sempre alguma explicação. E na última parte do podcast eu vou-vos trazer sempre a rubrica Sprechen Sie Deutsch, que é, como quem diz, fala alemão, e vamos entrar um bocadinho num campo mais divertido.
E o que é que eu pensei para esta rubrica? Na Alemanha há uma coisa que é a frase do ano no desporto. Desde 2008 que um conjunto de pessoas dos mídia escolhem aquela que foi a frase mais impactante, mais divertida do ano no desporto alemão, e desde então esse tem sido um prémio sempre aceito com algum carinho e com algum interesse, e então decidi que desde o primeiro episódio e por aí adiante eu vou recuperar as frases do ano do desporto na Alemanha desde a sua origem, e obviamente hoje vamos começar com a primeira, entregue em 2008 e que foi dita por Lukas Podolski e que disse o seguinte: assim é o futebol, por vezes a melhor equipa ganha. E portanto, com esta frase sábia de um dos jogadores mais marcantes deste século do futebol alemão, Lukas Podolski, terminamos a primeira temporada. A primeira temporada não, calma, vamos a isso. Isto já estou aqui a acelerar o final do podcast. O primeiro episódio da primeira temporada do Mais 49 Bundesliga Calling. Não se esqueçam, nós vamos estar no Spotify, no Apple Podcast, no 00 e nas redes sociais. E atrevo-me a dizer que a partir daqui o sucesso deste podcast é conjunto. É meu, desde logo, a responsabilidade de tentar criar aqui um dinamismo que vos entregue em bandeja aquilo que é de mais relevante da Bundesliga e do futebol alemão, mas também é do vosso lado passarem a palavra, dizerem àquele amigo que até agora estava sozinho nesta paixão pela Bundesliga que é um espaço onde vai ser bem recebido, e vamos, como disse no início, criar aqui uma bela comunidade de apaixonados sobre a Bundesliga. Espalhem a palavra e nós vemo-nos na próxima semana, ou como se diz em alemão, Danke und bis nächste Woche. Vai já daqui, é um golaço de Grisha Pramer! Vai fazer 20 para 3 para mais!